da pacificação dos conflitos no Haiti à abertura comercial com a China. Na última década, a política externa brasileira trabalhou para ampliar as relações entre o Brasil e países de todos os continentes, mesmo enfrentando críticas de alguns atores sociais sobre as direções e os rumos adotados. Foram construídas novas pontes para o fluxo de mercadorias, de políticas, de conhecimentos, de cultura. O Brasil colaborou com o fortalecimento do conjunto das economias na América do Sul. É signatário de acordos globais que estabelecem metas sociais e ambientais. Pleiteou espaço em conselhos estratégicos, apoiou a redução de desigualdades históricas e transformou para melhor a imagem do país perante o mundo. Analisar o retorno dessas ações e discutir os desafios para ampliar ainda mais nossos papéis no cenário internacional é pensar na consolidação de um país mais dinâmico, mais forte globalmente, melhor e mais justo internamente. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute as relações internacionais do Brasil na última década. Para essa conversa, eu tenho o prazer de convidar o Wallace Nunes, que é editor-chefe do site Mundo RI, Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, e Alexandre Rage, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Bem-vindos. Obrigado. O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, é responsável por servir o Poder Executivo e prestar assessoria ao Presidente da República nas formulações e implementações das relações externas com outros países e instituições estrangeiras. Entre outras funções, atua no fortalecimento das relações bilaterais e multilaterais para aumentar o peso do Brasil nas negociações políticas e econômicas em nível global. Também no aprofundamento das relações com outros países para promover um maior intercâmbio financeiro, comercial, tecnológico, cultural. Na última década, apesar das críticas, esse trabalho se mostrou bastante intenso. Eu gostaria que, para a gente começar, vocês avaliassem o que mudou nesse período, onde o Brasil estava e onde se encontra agora. De novo, bem-vindos. E aí, Maringoni, aonde estávamos e onde estamos? Olha, eu acho que a política externa foi o ponto alto desses 10 anos de governo Lula e Dilma, embora eles sejam nem sempre regulares, mas eu acho que o grande aspecto dessa política foi diversificar as relações externas do Brasil, que até os anos 90, nos anos 90 especialmente, a gente tinha uma diplomacia muito convencional, que era relações privilegiadas com os Estados Unidos e com os países da Europa Ocidental, da OCDE e tal. E a gente conseguiu pulverizar com uma relação que se chama Sul-Sul, ou que o Celso Amorim chama de ativa e altiva. O que isso redunda? Redunda o seguinte: você, ao diversificar parceiros, você evita que quando uma crise muito forte, como a que acometeu os Estados Unidos e a Europa, surge no cenário internacional, a economia brasileira tenha os parceiros comerciais, a diversificação deles faz com que as exportações brasileiras, os fluxos comerciais não sofram esse abalo. Atualmente a China... Ou pelo menos não sofram tanto. Não sofram tanto, exatamente. Então a China é o maior destino das nossas exportações agora, a gente consolidou uma boa diplomacia, uma boa relação, fortalecendo mecanismos de integração na América do Sul. Agora, a gente abriu relações comerciais com a África, com o Oriente Médio, com a Ásia, coisa que a gente tinha, mas não nesse nível. Se a gente for pegar um número objetivo, a gente vê o número de embaixadas abertas, foram mais de 40 embaixadas abertas em países com quem a gente não tinha relações institucionais estabelecidas. Quer dizer, o Brasil se relacionava, não estava em guerra com ninguém, mas isso estabiliza e normatiza essas relações. No plano comercial, isso foi muito bom. E no plano político, o Brasil teve um papel central na definição da estabilidade política da América Latina, por exemplo, no golpe em Honduras contra Manuel Zelaya e no golpe de Estado contra o Paraguai, o Brasil teve um papel ativo para que se normalizasse a democracia nesse país. E se deu na integração latino-americana como um todo também. Deixa eu colocar o Wallace na conversa. A tua avaliação, Wallace, das
dos modos pelos quais o Brasil estabelece e tem conduzido suas relações internacionais, relações diplomáticas. Tutu, eu acho que a política externa do Brasil ela é gerada com base no multilateralismo. O multilateralismo hoje mostra que o país está aberto a receber todos os laços de amizades, a fazer todos os negócios comerciais onde se mostram o que o Brasil de fato é, né? Multicolorido, experimentado em várias situações de negócios, seja na base comercial, seja na base cultural e também seja na base comercial, claro, né? E eu entendo que o país se abriu, está aberto, mas há algumas restrições, alguns gargalos, propriamente dito, que tem que ser consertados o mais breve possível. Como, né? por exemplo? As relações com a Europa, com os países da União Europeia e também com os Estados Unidos não estão definidas. É preciso definir se há um acordo bilateral com os Estados Unidos ou se há um acordo bilateral com a União Europeia. Nós estamos dando muita ênfase para os países do Mercosul e também da Unasul. Esse tem sido um objeto de muitas críticas, inclusive, né? Os governos, foi no período do governo do presidente Lula e agora da presidenta Dilma. Mas a gente vai voltar a isso. Eu gostaria de colocar o Rajen na conversa para essa primeira avaliação. Agradeço pelo convite e poder também conversar com pessoas tão bacanas, né, que a gente acompanha há algum tempo. Na minha forma de ver, nos últimos 13 anos, né, houve uma busca da política externa do Brasil, de uma busca de ser mais altiva, uma busca de fazer com que o Brasil tivesse um maior peso na política internacional. Não que não tivesse havido uma preocupação nos anos 90, na presidência de Cardoso. É que a crítica que se faz aos anos 90 é que o Brasil ele tensionava ser um ator importante, mas a escolha que ele havia feito para se tornar um ator importante era uma escolha um pouco dúbia. Era uma escolha que era, entre outras coisas, reconhecer a existência de um fenômeno chamado globalização e que essa globalização era algo imutável e que os seus efeitos eram iguais para todos os países. Quer dizer, os efeitos da globalização podiam ser sentidos igualmente no Brasil, no Uruguai e na China. Que isso foi um equívoco, né? Nos últimos... Um equívoco de leitura e um equívoco da diplomacia brasileira. Justamente. Nos últimos 13 anos, então, eu sou da opinião de que tentou-se ser mais maduro e ser mais desconfiado dessas novidades que vêm do hemisfério norte. Evidentemente que não dá para anular todos os efeitos que a globalização tem. Por exemplo, quando se trata das finanças. Né? No entanto, há como ser resistente, há como não compreender esses fenômenos como se fossem um dado da natureza e que não fossem politicamente feitos. E que se são politicamente construídos, evidentemente, algum país deve ganhar. Né? Então, me parece que nos últimos anos o Itamaraty ele ficou mais cético, ele ficou mais maduro, mais desconfiado dessas simplificações ou reducionismos nessa leitura. Maringoni, vamos à questão que o Wallace tangenciou, que é a questão das críticas. Uma das críticas dessa política, digamos, sul-sul, como você disse, do Brasil se voltar ao seu protagonismo na América Latina, na América do Sul especialmente, isso teria de algum modo prejudicado as relações com Estados Unidos e União Europeia, por exemplo, no episódio da ALCA, e entre outros.
Como é que você lê essas críticas e como é que você analisa esse contexto? Olha, eu acho que essa política externa, eu concordo com o que o Alexandre fala, essa política externa foi moldada por dois eventos anteriores a 2002. Um era o projeto da ALCA, era o projeto da Área de Livre Comércio das Américas, em que ia tornar e abolir as fronteiras comerciais praticamente. Nós não íamos ter o pagamento de taxas aduaneiras tão altas, as taxas iam baixar. Dentro das Américas não ia ter esse tipo de barreiras. Era um desejo histórico, um projeto histórico americano, que ele começa em 1888, um ano antes da queda do Império. Os Estados Unidos sempre quiseram o seguinte: eles quiseram que a América Latina fosse o seu quintal e o mercado para os seus produtos industrializados. Isso começa com muita força no governo Clinton. O governo Cardoso aceitava a proposta da ALCA e a ALCA não vingou porque houve uma tenaz oposição dos governos Lula e Kirchner na América Latina, mas também dos produtores agrícolas americanos que não queriam a concorrência dos produtos agrícolas da América Latina, que são competitivos nos Estados Unidos. O segundo evento foram os atentados de 11 de setembro, que reforçaram o unilateralismo da política americana. Os Estados Unidos passaram a atuar não apenas como uma potência, mas como um império. A lógica do império é a lógica de expansão em todas as áreas, a lógica da expansão comercial, a lógica da expansão militar, da expansão cultural e tal. E a América Latina era a área tida, como o John Kerry falou agora, o pátio traseiro dos Estados Unidos. E nesse período, eu acho que nós conseguimos, não é nenhuma vocação anti-americana, mas nós dissemos: olha, tudo bem, vocês têm a sua lógica, nós temos a nossa. E essa diversificação nos salvou, ou minorou, os efeitos da crise de 2008. Porque se a gente tivesse com a ALCA, ia acontecer conosco o que aconteceu com o México. A economia americana sofreu uma pane, o México imediatamente, que estava ligado com a área de livre comércio, imediata, é quase que uma extensão. Então eu acho que deu margem de manobra, não só para a política econômica brasileira, mas argentina, venezuelana, dos países que têm algum peso econômico maior no continente. Wallace, como é que você vê essa análise do Maringoni e quais seriam as dificuldades, os gargalos que você aponta hoje na relação econômica norte-sul, né? Brasil, União Europeia, Estados Unidos? Eu entendo que a relação sul-sul ela é muito positiva, mas ela tem um viés que tende a acabar. E por quê? Porque a maioria dos países são emergentes e nem são todos que estão, por exemplo, na política externa, de comercial, eles estão abertos a fazer compras ou a receber compras. Tá, né? Há uma falta de dinheiro, né, para esses países. E eu entendo que é necessário fazer um acordo com os países desenvolvidos neste momento, porque há uma abertura de capital, há dinheiro sobrando no mundo do ponto de vista financeiro e o melhor momento para se equilibrar as relações comerciais, porque são os que mais compram, são os que mais consomem. Você está falando em termos de uma recuperação da economia americana e europeia, porque na verdade não há dinheiro sobrando na economia europeia e americana, porque é uma crise importante. E essa crise, e mesmo, digamos, o grau de importação dos nossos produtos pela China refluiu nos últimos meses, no último ano, e, portanto, teria diminuído, digamos, a fremência e o número, a quantidade das relações comerciais com o nosso maior parceiro comercial atual, que é a China. Sim, claro. Do ponto de vista que é necessário, a partir das suas prerrogativas, é necessário fazer uma nova absorção de novos países. Né? Raj, como é que você vê, inclusive, essas críticas à política externa do Brasil nos últimos anos, que é estar muito voltado para o eixo sul-sul e para a América do Sul, América Latina, e ter, de algum modo, os críticos dizem, negligenciado as nossas relações históricas com Estados Unidos e União Europeia? Boa parte dessas críticas, elas são críticas que vêm dos partidos que se opõem ao governo, tanto no governo Dilma como no governo Lula. Essas críticas, elas não, boa parte, quero dizer, elas não apenas vêm desses partidos,
mas também de usar um termo aqui, não sei se ainda cabe, algumas têm um certo corte de classe. Um corte de classe na medida que são setores, são políticos que se ressentem do Brasil ter uma linha de crítica a respeito dos Estados Unidos e do Hemisfério Norte. Na minha forma de ver esse tema, eu não sou da opinião que houve categoricamente uma espécie de distanciamento do Brasil com relação aos Estados Unidos ou à Europa. O que houve foi que o Brasil ganha uma dimensão, passa a ter uma presença maior. Por outro lado, os Estados Unidos entram numa crise profunda e, evidentemente, um país como o Brasil, como a China, como a Índia, que passam a ter uma importância cada vez maior, não vão se prender a certos tradicionalismos. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas a gente já volta com esse debate, não sai daí. O programa de hoje fala sobre as relações do Brasil com outros países, relações internacionais. Participam aqui comigo desse debate o Wallace Nunes, editor-chefe do site Mundo RI, Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, e Alexandre Rage, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Nos últimos anos, o Brasil, ao priorizar a expansão das relações com seus vizinhos sul-americanos, contribuiu para fortalecer organismos regionais como a União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, e o Mercado Comum do Sul, o Mercosul. Qual é o nosso posicionamento no continente? Aqui, né? No nosso quintal. Né? Estamos falando do quintal, no nosso quintal. América do Sul, América Latina, o Brasil, de certa maneira, tem exercido uma liderança histórica e tem tido um papel bastante relevante, não exclusivo, mas bastante relevante na última década. Como vocês veem esta liderança, essa relação do Brasil com outros países na América do Sul, na América Central, na América Latina? Eu acho que não se trata exatamente, a palavra liderança é muito usada, eu não sei se ela é o caso. O mais correto. O problema é que, a característica principal é o seguinte, o Brasil é um gigante na América Latina, na América do Sul especialmente. Quase 70% do produto interno bruto da América do Sul é representado pela economia brasileira. A segunda economia é a Argentina, a terceira é a Colômbia, a Venezuela. Então, o peso, qualquer coisa que você vai fazer em termos de comércio, cultura, política, o Brasil tem esse peso enorme no continente. E o Mercosul acabou sendo criado logo depois da redemocratização, mas consolidado no começo dos anos 90, como um bloco quase que de defesa de um conjunto de economias diante dos blocos, a União Europeia, o NAFTA, que é o Canadá, Estados Unidos e o México, e a aliança dos países asiáticos. Então, essa característica é que tornou o Mercosul importante. O Mercosul todo, ele é metade da economia latino-americana, pegando do México, quase metade, 47%. Tanto que países que não são do Sul, Venezuela, tal, começam a entrar no Mercosul. Nós temos muito problema no Mercosul, porque os países são assimétricos. O que é? O Brasil é o gigante, você tem 3 países médios no continente, Argentina, Colômbia e Venezuela, e outros países muito pequenos, o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia e tal. Então, enquanto há formas de equacionar essas relações, é a chave para os próximos anos para a relação no continente. Mas eu acho que a diplomacia, sem querer me alongar muito, brasileira nesses últimos anos teve que lidar com um fenômeno novo, eu citei 2, os atentados de 11 de setembro e a questão da ALCA. Mas o terceiro foi o surgimento da China como grande ator global. A China sempre foi um gigante, mas a participação dela na economia mundial nos anos 80 e 90 era pequena. Passou a ser decisiva agora. E a China é um grande consumidor de produtos que o Brasil tem competitividade para exportar. As famosas commodities. Os famosos produtos primários. O que é vantagem, nós mantemos uma linha de constante, as commodities subiram muito de preço, ao mesmo tempo cria problemas da competitividade industrial. Nós crescemos numa área que é o nosso passado,
que é café, carne, Soja, leite, soja, minérios e tal. E decrescemos na nossa participação no terreno industrial. Isso foi uma vantagem diante da crise. A economia ficou dinâmica no terreno das exportações, do comércio internacional. Mas o dinamismo perdeu naquele setor que deveria ser o mais avançado da economia brasileira. Porque agrega valor, não é? Que agrega valor. Raj, como que você vê a nossa relação em termos da América do Sul, né? Sobretudo? Na minha forma de ver, assim, o Brasil ele tem um dilema a respeito de se realmente ele assume algo que seja líder e ele pague por esse preço e essa responsabilidade. A impressão que dá é que pelo fato do Brasil ser o maior país da América do Sul? Da área e compõe uma série de dados, enfim, que o torna muito forte, muito grande, então ele passa por uma espécie de um dilema. Ele é muito grande, ele se destaca muito e às vezes dá a entender que ele não quer bancar, ele não quer exercer a liderança, justamente porque isso iria passar algo de antipático. Que isso poderia soar algo que se falava muito nos anos 70 de uma espécie de subimperialismo. Quer dizer, repetir aqui no Sul o que os Estados Unidos sempre fizeram até lá no Caribe. Bem, em parte aqui também, óbvio. Né? E então, assim, isso é algo que para a gente não está muito claro. Talvez porque o Brasil nunca encarou de frente esse papel de modo firme. Eu sou o que na América do Sul? O que eu sou grande, o que eu tenho é maior PIB, de uma certa forma, o que eu tenho as forças armadas mais bem postas, apesar da crise que elas podem passar, isso todo mundo sabe, é fato. Agora, como que eu vou fazer disso como uma espécie de moeda de troca? Como é que eu vou realmente me expressar dessa forma? Isso continua sendo um dilema. Continua sendo. E esse dilema, ele é muito forte na hora de tratar de alguns temas, na hora de tratar de alguns assuntos. O Itamaraty, ele fica um pouco tímido, porque dá a impressão que ele não quer justamente carregar na mão. Isso se expressaria, por exemplo, em situações onde o Brasil concede em relação a solicitações ou mesmo a pressões de vizinhos da América do Sul. Vou citar questões, por exemplo, de energia com o Paraguai, recentes em relação às tarifas de Itaipu, questões de acordos comerciais, por exemplo, na indústria automotiva com a Argentina e em outros setores, questões com o gás da Bolívia. Daria para dizer que nesses momentos há uma certa aquiescência do Brasil em relação a demandas dos seus parceiros, por justamente ter uma timidez nisso? Seria possível dizer algo desse tipo? Eu creio que alguns pontos são fatos, são fatuais. Porque fica justamente no dilema se eu exerço a liderança ou não. Se eu tento reforçar a minha posição de Estado que defende os interesses próprios ou não, fica nessa zona cinza. Um exemplo disso. Com relação à Argentina, isso me parece que é patente. É patente. O Brasil, às vezes, aguenta algumas coisas, algumas... não vou dizer provocações, mas alguns caprichos da Argentina que põem em jogo não só a confiabilidade entre os dois estados, mas com a própria existência do Mercosul. Quando a Argentina protesta contra o Brasil, e é um direito dela, não estou dizendo que não seja, a respeito, por exemplo, da linha branca, ou a respeito do açúcar, ou a respeito das autopeças. E, paralelamente, ela abre o mercado dela para a China, a ideia de uma parceria estratégica no Mercosul perde a lógica.
Wallace, como é que você vê esta relação do Brasil no Mercosul, na América do Sul? O país em si, evidentemente, exerce um papel de liderança, né? Isso está claro. Tanto é que nós sofremos algumas retaliações da Argentina, como você citou, como o Raj citou, da questão paraguaia, da questão boliviana do gás. E isso está ficando cada vez mais claro que nossa liderança está crescendo na região sul. Sim, mas ela tem essas ambiguidades, ou que disse o Raj, ou essas dificuldades que disse o Marigoni? Ela tem as dificuldades que disse o Marigoni e tem as dificuldades também que disse o Raj. Mas eu entendo que para os próximos anos há que se tomar uma posição, porque a posição do Brasil nós somos líderes porque nós somos grandes. Nós não somos líderes por nossa imposição. É possível mostrar um caminho que nós seremos grandes e fortes. Agora, do ponto de vista da liderança política, o recém-falecido presidente Hugo Chávez, da Venezuela, acabou fazendo uma certa inflexão política nas lideranças no modo de produzir política na América do Sul nos últimos anos. Embora de maneira, digamos, parceira com o Brasil, mas ele fez a Venezuela, de algum modo, botou uma cunha nas relações, incluindo no Mercosul. E a sua entrada no Mercosul, de algum modo, representa isso, né? Como é que vocês veem digamos, esse diálogo político entre as nações no Mercosul e o tipo de reação que países do Norte, Estados Unidos, Europa, União Europeia, enfim, às vezes têm criticamente em relação a posições que, digamos, mais populares ou socialmente orientadas, para não dizer de esquerda, de governos na América do Sul? Olha, eu acho que a gente tem, na América Latina, as oscilações na política externa tem muito a ver com isso que foi falado, da disparidade do tamanho entre os países, mas especialmente da relação entre as moedas. Quando a moeda argentina se desvaloriza, que é o caso que está acontecendo agora, muito mais do que a brasileira, a moeda brasileira está valorizada, a capacidade da Argentina de exportar seus produtos a um preço internacional mais barato, porque a sua moeda está mais barata, é maior. Então, aí surgem turbulências com um país que tem a moeda valorizada, como o Brasil. É onde está se dando os problemas na indústria automobilística, na de autopeças e tal. É um problema, claro, de quando as economias estão se desacelerando. Então, você quer procurar a todo custo colocar seus produtos, se virar numa hora em que a prosperidade dá sinais de estar acabando. Então, aí que surgem problemas no Mercosul. No caso da Venezuela, a Venezuela ela tinha uma contradição, criou-se um problema na entrada da Venezuela do Mercosul por causa da seguinte contradição. A Venezuela tem uma política muito enfática de contestação à dominação, à hegemonia americana no continente. Então, isso fez com que os setores mais conservadores se colocassem contra a Venezuela, aqueles setores mais alinhados à política americana dentro dos países. Ao mesmo tempo, a Venezuela é um país que tem um mercado interno muito grande, é um mercado interno. A Venezuela tem 32 milhões de habitantes, mas é um país que tem petróleo. E um país que tem petróleo só produz petróleo, não produz manufaturados, ou seja, não produz automóveis, computadores, aviões, não produz soja, não produz leite. O frango lá é Sadia, os talheres são Tramontinas, a lâmpada é Osrão, Silvânia, enfim, GE. Então eles importam tudo. E a entrada embutiu a seguinte questão. O empresariado brasileiro queria a entrada porque via na Venezuela um mercado para escoar seus produtos. Uma oportunidade de negócios. Uma oportunidade. Ao mesmo tempo, os setores da imprensa, alguns setores mais conservadores, não querem por causa da questão política. Quem ganhou a jogada? Os setores que fazem o comércio, ou seja, a coisa se resolve na questão prática. Você sabe que quem era o relator do projeto, enfim, para a entrada da Venezuela no Mercosul, no Congresso brasileiro, não era nenhum parlamentar de extrema esquerda. Pelo contrário. Era o Paulo Maluf, deputado Paulo Maluf. Quem queria a entrada era a Fiesp, porque vê na Venezuela um mercado. Então, as relações internacionais são baseadas na questão política e na questão prática comercial. É um jogo pesado e é um jogo que muda a cada dia. Então, a entrada da Venezuela no Mercosul, o Paraguai, como é um país muito mais vulnerável a pressões dos países, principalmente dos Estados Unidos, se colocava contra por conta da questão política. Mas o setor produtivo brasileiro via na Venezuela. Tanto é que hoje a maior empresa atuando na Venezuela é a Odebrecht,
faz metrô de Caracas, metrô em várias capitais, obras de infraestrutura, estrada de ferro. Aliás, viadutos. em vários países, né? Angola, por Mas exemplo. particularmente na Venezuela é impressionante. Eu tenho um conhecido lá que é piloto de avião, piloto privado, e ele servia empresas de obras públicas. Ele está sem emprego porque o Odebrecht chamou todos os pilotos do Brasil para servir o Odebrecht. O mercado de avião privado lá, Está na mão da Está na Odebrecht. mão da Odebrecht, e ele chama e o cara falou, pô, eu não tenho emprego por causa de vocês. Eu falei, pô, não por minha causa. Mas... Deixa eu pegar o Raj aqui na conversa, perguntando o seguinte, Raj, do ponto de vista dos interesses econômicos, muito tem se falado, muitas vezes empresários, certos políticos mais conservadores, ou a oposição ao tipo de política exterior que o Brasil tem desenvolvido, diz o seguinte, que no atual momento seria muito importante a retomada de acordos bilaterais, até porque a Argentina está fazendo, mesmo parceiros do Mercosul, o Chile está fazendo isso, a volta à Liga Pacífica, enfim, que você tem novos arranjos e que o Brasil estaria atrasado desse ponto de vista. Isso confere? A situação do atraso depende da ótica, né, de quem olha. Né? Na verdade, o que o Brasil faz é tentar desenvolver os seus setores na maneira do possível. O Brasil é um dos poucos casos, junto com a Rússia e com a China, que não é altamente dependente do comércio externo. Porque tem um mercado consumidor interno. Tem um mercado consumidor importante. bom, grande, né? Pode ser ampliado com a distribuição de renda, etc., com políticas públicas, pode-se ganhar mais. Né? Vamos usar um exemplo. Nos anos 90, o governo Cardoso praticamente negligenciou a indústria de petroquímica e a indústria naval. Né? E em alguns casos ele preferia comprar da Coreia do Sul, do Japão. O governo Lula não precisa gostar dele, né? Não precisa achar que foi um governo perfeito, mas tem que dar crédito. Tem que dar crédito. Ele teve essa preocupação de relançar a indústria naval. Teve a preocupação de relançar a indústria de petroquímica, que praticamente havia sido toda ela dizimada ou internacionalizada no governo Collor. E fizemos, inclusive, um debate sobre a indústria naval aqui no Melhor e Mais Justo. Eu preciso fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco do programa. Hoje, o Melhor e Mais Justo debate a política de relações exteriores do Brasil. Nessa conversa estão aqui comigo o Wallace Nunes, que é editor-chefe do site Mundo RI, Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, e Alexandre Raj, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Agora, entre 15 e 18 de julho, acontecerá na Universidade Federal aqui do ABC a Conferência Nacional 2003-2013, uma nova política externa. Este é um exemplo de um debate público sobre as relações internacionais do Brasil. O encontro pretende discutir a inserção internacional fortalecida do Brasil na última década, analisar os novos rumos da política externa do país e, além disso, pensar em caminhos para facilitar a participação da sociedade civil nesse debate. Na opinião de vocês, é possível democratizar a política externa brasileira? Como promover maior abertura à participação popular? Raj. Isso tem sido feito durante os últimos 20 anos. Se a gente levar em consideração que nos anos 80 nenhum partido, seja de esquerda, teria no seu meio uma espécie de divisão de relações internacionais. O PT passou a ter. Os sindicatos passaram a ter também uma preocupação nesse âmbito. Por quê? Porque no âmbito do Mercosul, à primeira vista, a ideia que se dá é que a qualidade de vida, a qualidade
democrática no mundo do trabalho, ela não fica mais restrita a um país. Ela tende a ser, no mínimo, regionalizada. Há a ideia, que pode ser um pouco assim, romântica, mas, enfim, mas que tem um certo peso, é que no Brasil, ou pelo menos nas suas áreas industrializadas, não seria lícito pensar apenas no que ocorre aqui dentro, mas como é que está a situação do trabalho na Argentina? Como é que está a situação do trabalho no Chile? Né? Então, isso tende a ser regionalizado. Né? E para isso, há uma preocupação dos partidos, dos sindicatos, com a ajuda das universidades. Sim, e de certos movimentos sociais. Que tendem a ser mais, né, se eles não são fechados apenas no seu país. Né? Eles têm também essa preocupação, vamos dizer assim, dessa solidariedade, de saber o que acontece também no vizinho. Há um autoritarismo lá no vizinho que proíbe a existência de sindicatos livres. Tá, a gente vê isso também no campo dos direitos humanos, isso é muito forte, sim, né? claro. Mas queria te ouvir, Wallace, porque é o seguinte, a gente sabe que as questões das relações internacionais, sobretudo no campo comercial, elas são de interesse específico das empresas exportadoras e importadoras. Né? Então você tem uma série de atores sociais, mas em geral ligados ao mundo empresarial, interessados nas posições brasileiras, nos acordos, nas normas, nas regulamentações, claro, etc. E os próprios governos, né? Em função da sua balança comercial e em função de uma certa geopolítica regional e global. claro. A população em geral, para além dos estudiosos na universidade, para além dos setores diretamente interessados, exportadores ou importadores, e dos governos, a população não deveria de algum modo ser contagiada e ser incluída num debate que também lhe diz respeito, na medida em que o mundo é cada vez mais transversalizado por essas relações no campo da cultura, no campo do consumo. Então a população em geral já sabe, né, porque participa de atividades no mundo inteiro. Mas das relações internacionais, não necessariamente esse é um debate, digamos, aberto à participação da sociedade. Como Isso você é uma vê? pauta que ela está crescendo na boca do povo, popularmente dizendo. Ela não ganhou um caráter expressivo do ponto de vista de negócios ou também educacional. Ela não tem o caráter expressivo do ponto de vista negócio ou também educacional, mas ela ganhou um certo ar de que é preciso participar para saber. Acho que a regionalização das questões comerciais trouxe à tona situações que mostram a população do Brasil, da Argentina ou de todos os países da América do Sul, América Latina ou do globo, como você disse, que é necessário se discutir o papel de integração beligerante. E a partir daí, um conhecimento maior da situação social. Né? Maringoni, Olha, aliás, até como professor da Universidade Federal do ABC, participando dessa conferência, desse evento, né, que vai ocorrer agora entre dia 13 e 18, cuja pauta, está na pauta desse encontro, a discussão de popularização do debate sobre relações internacionais. Essa conferência vai ser muito importante porque vão estar presentes alguns dos principais atores da política externa brasileira desses últimos 10 anos. Vai estar uma conferência do presidente Lula, vai estar o chanceler Celso Amorim, o chanceler Antônio Patriota, Marco Aurélio Garcia, que foi o principal assessor da política externa, e várias mesas vão se dividir como temas política externa e meio ambiente, política externa e direitos humanos, política externa e direitos sociais, tentando atender uma pauta que está na sociedade, porque política externa não é mais só característica do Ministério das Relações Exteriores já há muito tempo, mas isso se mostra cada vez mais
que a política externa não se democratizou, mas ela se pulverizou. Porque, como você disse, as empresas têm relações comerciais, os sindicatos têm relações, fazem parte de confederações continentais ou planetárias, os municípios e estados, cada vez mais, os municípios, não só os grandes, mas os médios. São Bernardo tem uma secretaria... acordos de cooperação. Enfim, Acordo de cooperação, Secretaria de Relações Internacionais. Então, a integração com o mundo passou a fazer pauta da política interna. Esse é o ganho dos últimos, não são 10 anos, são 20 anos ou até um pouco mais. Eu acho que é um ganho da redemocratização. Agora, ela não é democrática no seguinte sentido. O cidadão, na sua vida particular, embora ele esteja informado que o Brasil está envolvido numa questão lá do Paraguai, que o Brasil foi negociar com o Irã, essa política ainda, da parte do Itamaraty, é um pouco impermeável à sociedade. O Itamaraty é um órgão de grande competência, mas é um órgão fechado na lógica da diplomacia. Então, a conferência tenta colocar isso em pauta. Porque nós temos que discutir os avanços e os problemas. Claro. Por exemplo, a Petrobras, na América Latina, uma grande empresa brasileira, tem problemas, Equador, na Bolívia, com questões ambientais e tal. Agora tem uma proposta da Fiesp de levar empresas brasileiras para o Paraguai, a Hering já tem 3 fábricas lá, em busca de um diferencial que o Paraguai tem, que são salários 35% mais baixos, carga tributária muito menor, energia mais barata. Sim, tudo bem, você vai para o Paraguai, só que você vai explorar o trabalhador paraguaio. Isso para a empresa pode ser muito bom, mas para o movimento sindical que deseja fazer direitos iguais nos países do Mercosul, é um problema a ser resolvido. A questão do Haiti. O governo achou que foi muito positivo o Haiti para a projeção internacional do Brasil. Outra parte da sociedade acha aquilo um desperdício de dinheiro e uma subordinação do Brasil a uma lógica ainda dos Estados Unidos de se colocar militarmente em outros países. De modo que essas pautas vão estar na conferência, assim como tentos aí que a diplomacia brasileira logrou conseguir nesses anos, que foi a presidência da Organização Mundial do Comércio, com o Roberto Azevedo, foi a presidência da FAO com o... Me escapa o nome agora, o Graziano, Zé Graziano. O Brasil agora é membro permanente da Seção de Direitos Humanos da OEA, com o ex-ministro Paulo Vanuc. Então a presença internacional aumentou. Ao mesmo tempo, a política externa desses 10 anos ela não é linear. Ela obedece também a demandas e ritmos da política interna. Eu acho, por exemplo, que nos últimos 2 anos, no governo Dilma, nós tivemos um recuo da presença externa do Brasil, embora nós tenhamos conseguido a presidência da OMC, a presidência da FAO, mas no debate internacional houve um recuo pela característica da presidente, que prefere a política interna, pela característica do chanceler, ou pelas próprias pressões internacionais que estão colocadas numa nova conjuntura. A vida varia, a vida de qualquer um de nós é feita de avanços e recursos. Isso vai estar em debate. E eu acho que isso vai servir para, se não democratizar, mas começar a espalhar mais os dilemas da política externa para o âmbito interno da sociedade brasileira. Raj, dá para pôr na rua esse debate? Esse debate tem capacidade, potencial de pregnância para a população em geral? Eu creio que sim. Às vezes, a população ela participa da forma dela, da forma como que ela tem acesso. Um exemplo disso, vamos lembrar em 2006, quando houve a crise entre a Petrobras no governo Evo Morales. Aquilo, de uma certa forma, ganhou a praça. As pessoas estavam debatendo assunto, né? Às vezes com a maneira um pouco distorcida, às vezes até pregando que o Brasil entrasse na Bolívia, que tomasse a Bolívia, etc., né? Mas assim, a população, ela participa. O que falta, ou o que seria então o nosso papel, é dar mais instrumentos para que ela possa faça participar, isso. qualificar o debate. Por intermédio de algum tipo de meio de imprensa, de espaço, para que ela possa ter voz. Então, mas você tocou num ponto que para mim é importante. A imprensa, né,
você tinha dito agora na OEA, o Paulo Vanucci, que é o nosso comentarista de política aqui na TVT e que tem tocado nesse tema, às vezes, nos seus comentários, você falou de uma questão importante, quer dizer, a questão da imprensa, a questão da mídia, né? Esses assuntos são tratados na mídia, às vezes de maneira simplesmente informativa ou então de maneira, digamos, politizada, né? A grande mídia tende, no exemplo que você deu, né, da questão do gás com a Bolívia, com o governo Evo Morales, de politizar essa questão, quer dizer, de dar informações que às vezes apenas abordam uma face da questão, né, ou que politizam a questão antes de dar o cenário geral. Uma coisa é tomar posição, né? A mídia não é neutra, mas outra coisa é tomar uma posição e vender esta posição como se ela fosse a leitura dos fatos. Isso tem acontecido no Brasil, ó? Sim, claro. E isso, na minha opinião, um dos grandes erros da mídia, no caso especial brasileira, e posso citar um outro exemplo, venezuelana, né, que acho que e essa tomada de posição gera conflitos naturais e nós não sabemos para onde chegamos, né, essa é a questão. Há que se colocar um freio. De que forma, não sabemos ainda, né? Maringoni, como é que você vê? Olha, eu acho que a cobertura da mídia brasileira dos acontecimentos internacionais, ela é muito falha por alguns problemas. Tem um problema objetivo, a imprensa está em crise no Brasil e no resto do mundo, demissões de jornalistas, você fecha sucursais e tal. Isso faz com que a gente não possa... Isso em função da mídia digital, né? A imprensa... Em função da mídia digital e em função da crise econômica que começa a pegar no Brasil e o mundo, então você corta custo das empresas. Então são poucos os órgãos que têm correspondente em Buenos Aires, por exemplo. Quando aconteceu o golpe na Venezuela há 10 anos, ninguém tinha um correspondente na Venezuela. A cobertura que se fazia da América Central, até pouco tempo, e até hoje, não tem um correspondente na América, era feita por Miami. Hoje quem faz é um jornalista em Nova York. Então, muitas vezes... E agora, atualmente, em vez de ter o correspondente, o cara dá um Google, né? Você dá um Google e você acha... O que é muito perigoso. Então, o que é existe essa né? limitação... Do ponto de vista da consistência, do rigor da informação. Claro, né? existe essa... E existe também, e aí é parte do jogo, a opinião que cada órgão de imprensa tem sobre isso. Agora, isso é parte do jogo. Isso é legítimo, né? Isso é legítimo. Se fosse transparente, seria absolutamente legítimo. Às vezes falta transparência. Às vezes falta né? transparência porque a opinião é dada como sendo fato. Como se fosse informação. Como se fosse informação. E não opinião. Agora, isso eu acho que é parte do seguinte, da gente ainda ter uma imprensa mais diversificada no Brasil, de ter vários pontos de vista na imprensa, para a gente não ter assim sempre um determinado ponto de vista, que é o que geralmente acontece. Agora, eu acho que a gente tem os cadernos de internacional dos jornais, nos últimos meses ficaram muito ruins mesmo. Acho que a gente perdeu a agilidade e aí você compra o material das grandes agências internacionais que também têm o ponto de vista da política externa dos seus países. Seus próprios... Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muitíssimo. Acho que a gente vai ter que fazer outras pautas para discutir essa questão, uma questão apaixonante, né? Um conjunto de questões apaixonantes. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT, pelo Twitter, @RedeTVT e pelo canal 13 da NET. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.